Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano. Salviano conosco aqui na programação da Auriverde, ele que é psicólogo clínico e palestrante. Alô Salviano, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Muito obrigado por estar conosco mais uma segunda-feira. Eu é que agradeço sempre o convite, uma ótima tarde a todos. Bom, Salviano, hoje nós vamos falar sobre gestão emocional e o desempenho cognitivo na programação da Auriverde. Já começo perguntando para você, Salviano, como que o estresse e a ansiedade afetam o cérebro e também o desenvolvimento cognitivo? Olha, primeiro a gente já começa desmistificando, né, que esse desempenho cognitivo não quer dizer apenas um desempenho acadêmico. Lógico que tem muito a ver com o desempenho intelectual e acadêmico, mas não se resume apenas a estudante. Mas essa questão cognitiva e o estresse, a ansiedade, né? O estresse ele é ativado, né, numa área do cérebro, num eixo chamado hipotalâmico. Esse eixo, onde fica o hipotálamo, né? Ele libera o que nós chamamos de cortisol, um hormônio. Esse hormônio ele produz ali, ele é produzido, melhor dizendo, né, nas glândulas suprarrenais, ou seja, quando esse hormônio, que é o cortisol, em larga escala e em longo período, ele produz o quê? O estresse, de certa forma, é ele que é o grande provocador, né, desse estresse, nessa área que nós chamamos de hipocampo. Então, o cérebro ele é todo dividido, né? Não quero me deter aqui a palavras complexas cerebrais, mas essa região que é afetada. Então, o estresse ali, nessa região, aonde ele atua? Na memória e no aprendizado, ou seja, na parte cognitiva. E também podemos dizer que ele aumenta uma outra atividade numa área chamada amígdala. Nós temos a amígdala aqui do pescoço, né? E temos também no cérebro. E o que é essa amígdala? Ela é responsável pelas respostas emocionais, o medo, a ansiedade. Até vale-se dizer aqui um exemplo muito interessante que foi dito por um estudante, né, um cientista, sobre, não sei quem lembra aí do nosso público, né, talvez os mais jovens não vão lembrar, da luta entre o Evander Holyfield e o Mike Tyson, onde o Mike Tyson mordeu a orelha do Holyfield, né? Então, ali naquele embate, depois ele foi para um exame, né, de psiquiátrico, e o que notou ali? Ele sofreu um sequestro da amígdala, estava lá no diagnóstico dele. Ou seja, naquele momento deu um apagão. O que ele deveria fazer, ele não fez, que era lutar, que era colocar o seu potencial. Ele ficou totalmente perdido ali e teve esse diagnóstico. Então, voltando para essa questão também cognitiva, os estudos mostram que o estresse crônico ele reduz a plasticidade neural. O que é isso? A nossa neuroplasticidade, ou seja, o cérebro é uma esponja, ele vai e volta, ele constrói novas sinapses, novos circuitos, e o estresse ele impede que isso aconteça. Então, existe um prejuízo nessa função que nós temos no cérebro, principalmente no córtex frontal, pré-frontal, que é a execução, é onde a pessoa toma decisão, onde ela se concentra, ou seja, estar estressado vai diminuir todo o poder de decisão, poder de concentração. Isso leva a quê? A bloqueios cognitivos. Então, vamos supor aí alguém que está sendo submetido a provas, né? E, durante a prova, ele tem dificuldade de acessar essas informações que ele já aprendeu. Isso acontece muito. Até se alguém tiver mais interesse sobre isso, né? Estudantes e outras pessoas, eu tenho alguns artigos científicos que posso compartilhar também, fazendo contato aí conosco.
Em consultório, eu me lembro bem, vou citar aqui um pseudônimo, né? Sei lá, um nome aqui, Lucas, né? Um sujeito chamado Lucas, 18 anos, me procurou e ele veio ao consultório para tratar a questão dos brancos que ele tinha, ou seja, de vez em quando sumia o que ele aprendia, ele não sabia por quê, durante os simulados de vestibular, ele simplesmente estava estudando várias horas por dia, mas na hora da prova ele ficava paralisado, ou seja, ele esquecia tudo. Aí, quando começamos a avaliar a rotina dele, percebemos o quê? Que ele estava com muita dificuldade. E essa dificuldade, uma delas era uma dificuldade até mesmo para dormir, a dificuldade que ele não conseguia relaxar, né? Então, ao aliviar, né, um pouco essa questão, ele melhorou os resultados e nós começamos a trabalhar essa questão do excesso do cortisol que tinha na mente dele, né, o que estava prejudicando a sua memória. E nesse tratamento, além de técnicas de respiração, de regulação emocional, né, para reduzir esses impactos do estresse, nós fomos pouco a pouco identificando e desmistificando algumas coisas, né? Em poucas semanas, então, ele voltou a ter aquela capacidade de lembrar muito do que ele havia estudado e, na hora da prova, ele mais relaxadamente ele conseguiu lembrar porque ele fez toda o passo a passo, né, que é necessário para isso. Nesses atendimentos em consultório, quais são as estratégias psicológicas que ajudam a regulação de emoção e também a melhorar esse foco, Salviano? Bom, uma das estratégias mais eficazes, né, nós trabalhamos a regulação emocional baseada na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Né? Como é que essa técnica funciona de reestruturação cognitiva? Ela ajuda a desafiar os pensamentos negativos que são automáticos. Né? Pensamentos sobre fracasso, sobre ansiedade e sobre o próprio estresse. Né? Pessoas que estão diante de uma lição, diante de um estudo, e ela fala, não vou conseguir, isso não é para mim, eu não consigo prosseguir e tal. Então, além disso, nós também usamos práticas de atenção plena, né? Mindfulness, que é nada mais do que a atenção plena, levar o sujeito, a pessoa, a focar, a ter foco, né? Aumentando assim a atividade do córtex, como nós falamos, né? O pré-frontal, ou seja, a pessoa ela vai ter mais atenção quando ela trabalhar a respiração, quando ela desmistificar inverdades que ela mesma tem, as crenças limitantes que muitos de nós carregamos, né? Eu não vou conseguir, esse estágio não é para mim, essa faculdade não é para mim, esse emprego não é para mim. Eu atendo pessoas que começam a tremer na hora de uma prova, a tremer na hora de um emprego, na hora de uma entrevista. Então, o que precisa trabalhar? A atenção plena. E essas pesquisas indicam, né, que pessoas que praticam a atenção plena, elas têm maiores notas, menor procrastinação e mais regulação emocional. Então, veja bem, quando a pessoa ela se centra, ela diz para si mesma, não, eu sou capaz. E, de fato, todos nós somos capazes. Se houver determinação e foco, né, a pessoa ela consegue. É que as crenças limitantes começam a invadir os pensamentos, e nós chamamos de pensamentos intrusivos, né? Muito comum, inclusive, em pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, né? Mas isso já é um outro assunto. Mas então essa pessoa ela precisa ser acompanhada. Eu tenho um caso, inclusive, de uma jovem de 17 anos que ela foi à terapia porque se sentia desmotivada para estudar. E o que, que nós trabalhamos? Né? Sempre que ela começava a ler, né, seus pensamentos iam para o celular, para outras preocupações. Né? Então, no consultório, a gente aplicou os exercícios de atenção plena e também passávamos o exercício para casa, né? Sempre pedindo para que a pessoa fizesse respiração, fizesse essa higienização
é uma psicoeducação também mental, que ela pudesse ir na casa dela, ter esse relaxamento, evitar, né, ficar com o celular, evitar essas coisas que nós sabemos que roubam a nossa atenção. Então, começamos a ensinar a ter foco no presente momento, sem distrações. E, além disso, nós identificamos também crenças sabotadoras, ou seja, a pessoa também dizia para si: eu sou péssima em exatas, eu sou péssima nessa matéria, eu não consigo falar, não consigo me expressar. Então, sempre tem essa questão que vem à mente para sabotar, né? Ela fazia tudo para evitar determinada situação. E com essas técnicas de reestruturação cognitiva, conforme falamos, essa pessoa começou a encarar os estudos com menos medo, né? Melhorando a sua produtividade sem sentir aquela sobrecarga. Ou seja, é importante que a pessoa também se disponha a isso, né? Queira esse tratamento, queira o acompanhamento. Além dessas técnicas, também é bom nós falarmos da disciplina. Não adianta nós termos 1000 técnicas se a pessoa não for disciplinada. A disciplina vale para todos, vale para aquele que está já formado e que quer passar para um outro trabalho, vale para aquele que está iniciando agora no vestibular e está estudando, né? Vale para todas as pessoas, a disciplina. Também é necessário nós falarmos aqui sobre a questão dos esportes, da atividade física. Uma vez que nós gastamos uma energia intelectual, cognitiva com algo, nós precisamos estar sempre repondo com um dos prazeres maiores, que é a atividade física, né? Então, há vários casos que necessitam também, nós podemos dizer, até mesmo de medicamento. E aí é uma outra questão que a gente tem que ser ético em dizer. Há pessoas que precisam de medicamento. Por exemplo, TDAH. Alguns casos, comprovadamente, através de testes, se a pessoa tem, ela tem uma dificuldade no foco. Então, ela precisa de medicamento e terapia para que ela possa trabalhar essa questão também física, ou seja, neurológica, e psicológica. Salviano, e em sua experiência profissional, o sono pode impactar o aprendizado e também a performance cognitiva? Sim. O sono é essencial para o ser humano, né? É, eu brinco que até Deus descansou, né? Então, o descanso é necessário. É uma brincadeira muito séria, mas tem pessoas, e eu já disse isso em outras ocasiões, que bate no peito e fala: eu durmo pouco, eu produzo muito, e, na verdade, essa produção pode ser até eficiente, mas não é eficaz. Ela não é duradoura. Então, durante o sono, especialmente no sono REM, né, que é o mais profundo, ocorre o quê? Uma consolidação da memória. E aquela parte lá que nós falamos, o hipocampo e o neocórtex, né, há uma consolidação daquilo que a pessoa aprendeu. Então, o dormir serve para que é como se o cérebro estivesse decantando, né? Se a gente pensar aí numa piscina, decantando a sujeira, né? Mas decantando aí o conhecimento, o cérebro está fazendo aquilo, armazenou, agora vai decantar aquele conhecimento quando você relaxar, quando você dormir. Então, o sono é importantíssimo. Muitos alunos estudados, por exemplo, em várias pesquisas, né, que aqueles que dormem de 7 a 9 horas por noite têm melhor retenção de informação. Isso é comprovado cientificamente. E o melhor desempenho cognitivo superior. Por quê? Porque eles respeitam as horas do sono. Pode-se ter pessoas que não precisam tanto de sono, mas é a minoria. Nós estamos falando aqui da esmagadora maioria de pessoas que precisam de 7 a 9 horas por dia de sono. Há até quem dorme mais, mas 7 a 9 é o suficiente aqui, segundo as pesquisas e as comprovações científicas. Então, a privação do sono, ela reduz a atividade cerebral do córtex pré-frontal, ou seja, prejudica a concentração e a criatividade, e também, lógico, a tomada de decisão.
Ou seja, se a pessoa não dorme bem, ela não aprende bem, ela não estuda bem e ela não vive bem. Essa é uma máxima correta. Não dormiu bem, não aprende bem, não vai estudar bem, não vive bem. Além disso, né, nós podemos dizer também, existe uma produção de outro hormônio além do cortisol, né, que é a grelina, né, alguns hormônios aí associados ao estresse e ao desejo de alimentos pouco saudáveis. Isso causa um impacto em quê? Na energia e na saúde mental. Aí a gente entra na questão da psicoeducação alimentar. Muitas pessoas comem mal, né? Dormem mal e comem mal. Isso vai afetar a parte cognitiva. Como você vai gerenciar uma parte cognitiva que come na hora errada, deita na hora errada, acorda na hora errada? Essa confusão mental o cérebro sente. Então, a alimentação adequada ela é muito importante para o aprendizado e para a parte cognitiva. Tive um caso também que eu posso falar em consultório, né? Mais ou menos 19 anos a pessoa tinha, e ela começou a tomar muito café para virar à noite estudando. Então, estava na reta final do vestibular e ela acreditava que ela dormir era perder tempo e que não precisava estar estudando, né? Em alguns horários, ou melhor, dormindo em alguns horários, precisava estudar o máximo possível. Então, essa pessoa percebeu o que estava fazendo de errado para si, né? Então, a gente entrou aí com conteúdos baseados na psicologia e ajudando a tirar todo esse cansaço, né? Voltando a dar sentido à vida da pessoa, porque, na verdade, perdeu o sentido, só ficou pensando nos estudos. E na terapia, então, nós mostramos a essa pessoa os efeitos da privação do sono no cérebro. E aí estabelecemos rotinas, né, com horários fixos para a pessoa dormir. E aí entra um parêntese, né, que a gente sempre fala, não adianta só a pessoa ter rotina, não avisar a família, né? Eu tenho indicado para as pessoas uma coisa absolutamente simples quando elas têm dificuldades para dormir e têm dificuldade com o barulho. Use protetor auricular. Não tem nenhuma contraindicação, né? Você põe o protetor auricular, ele pode incomodar no início e tudo, mas depois a pessoa se acostuma. Lógico, você não precisa colocar muito fundo no ouvido. Ele vai só tirar os ruídos maiores. Isso é uma ajuda e tanto. Mas esse caso, depois de algumas semanas, né, ele começou a dormir 7 horas, que foi o suficiente para ele, e ele já começou a se sentir mais focado, seu desempenho nos simulados melhoraram bastante, né? Então, a ciência mostra vários exemplos assim da psicologia aplicada, né, na prática, né, e ajuda a pessoa a gerenciar as suas emoções, a gerenciar e melhorar o seu desempenho acadêmico, né? Gerenciar significa o quê? Ter foco, ter disciplina e ter humildade também para ver através da ciência, né, como a psicologia, aonde ela pode mudar, o que a pessoa deve tirar ou o que ela deve inserir na sua rotina. E eu finalizo aqui até dizendo que nós somos biopsicossocial, histórico e espiritual. Sempre digo isso. Por quê? Porque é como as pessoas que investem em ações, né? Tem que colocar um pouquinho em cada área e respeitar cada área. Para isso precisa ter muita humildade, porque assimilar conhecimento, trabalhar, gerenciar o cognitivo não é tarefa fácil. Tem pessoas se perdendo porque vão de forma atropelada e não acabam ficando estressadas, liberam o cortisol e acabam não atendo-se àquilo que realmente precisam fazer. Por quê? Porque não entendem esse processo. Por isso que é necessário aí um acompanhamento psicológico em algumas áreas. Muito bem. Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante. Salviano, você preparou inclusive um vídeo, né, pra gente rodar aqui no final dessa entrevista. Mas antes, fale pra gente sobre as suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrá-lo, enquanto a nossa técnica prepara o vídeo para rodar aqui no ar. @psicólogo_online,
ou pelo telefone 14 997 93 9552. Podem me encontrar, vocês que têm alguma pergunta, vocês que querem sugerir algum tema também, né, que nós venhamos a trabalhar e podemos ter essa ajuda aqui na rádio de algumas dúvidas. Lógico que uma coisa é se fazer terapia, outra coisa é passar rapidamente alguns conteúdos científicos de ajuda aí comunitária e social. Valeu. Cláudio Márcio Salviano conosco aqui na programação da Auriverde, ele que é psicólogo clínico e palestrante. Um abraço para você, Salviano. Um abraço a todos, muito obrigado. Valeu. Esse é o Cláudio Márcio Salviano conosco aqui na programação da Auriverde. Eu só tive um problema de comunicação com a minha técnica. Tá pronto o vídeo? Então beleza, vamos lá rodar o vídeo que o Salviano preparou pra gente aqui na número 1 do Brasil. Vamos assistir. Mas você sabe quem é o verdadeiro vilão por trás disso? Vamos desvendar o mistério do cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pelas suas glândulas suprarrenais quando você está estressado. Ele está lá para te ajudar a lidar com emergências, tipo um super-herói. Mas muito cortisol pode bagunçar tudo, tipo um super-herói que exagerou no cafezinho. Níveis altos de cortisol afetam o hipocampo e o córtex pré-frontal, prejudicando memória e foco. O resultado? Esquecer o que estudou e perder o foco, tipo esquecer a letra da música no karaokê. E o pior, estresse cria mais cortisol, atrapalhando seu sono e habilidades cognitivas. Mas calma, que nem tudo está perdido. Você pode lutar contra isso. Experimente respiração profunda e mindfulness para acalmar os nervos. Durma bem para turbinar a memória. Faça exercícios moderados para equilibrar seus hormônios do estresse. Lembre-se, o sucesso nas provas depende de como você gerencia o estresse. E aí, como o estresse afeta você? Conte com o psicólogo Cláudio Salviano para te ajudar a vencer o estresse, gerenciando suas emoções e aumentando seu desempenho cognitivo. Saúde Mental, com o psicólogo clínico Cláudio Márcio Salviano.